Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e agradecendo a sua audiência, a gente está começando mais uma edição do Linha de Frente aqui na Rede Jovem Pan News. Hoje aqui na mesa comigo estão Olívia Carneiro, muito obrigada por ter vindo. Mariana, pela primeira vez, muito bem-vinda. Obrigada. Magno e o nosso querido delegado Palumbo. Por que tá me olhando assim? Paz e amor. Já separei vários efeitos hoje para ele, vocês vão ver ao longo do programa. Separei vários presentinhos aqui para o Dr. Palumbo. Bom, mas o assunto aqui é sério. Embora eu esteja brincando aqui com o delegado, o assunto hoje dessa mesa é muito sério. Nós vamos falar sobre a população de rua, que no Brasil aumentou nos últimos 10 anos 10 vezes o seu tamanho. Conforme dados divulgados pelo IPEA e com base em dados do Cadastro Único do Governo Federal, o número de pessoas cadastradas que são moradores de rua, saltou de 21.934 em 2013 para 227.087 pessoas em agosto desse ano, agosto de 2023. O desemprego, o alcoolismo, as drogas, o empobrecimento que leva à perda de moradias e problemas com as famílias estão entre as causas desse aumento, além, é claro, da pandemia do Covid-19, que também contribuiu para essa causa. Lamentavelmente, gente, 200 e quanto? Volta para mim, Mel, por favor. Quantos moradores de rua a gente tem cadastrados no Brasil hoje? Eu quero ressaltar, 227.087 pessoas, delegado Palumbo. Só na cidade de São Paulo, 60 mil moradores de rua. Gente, para quem visita São Paulo, mora em São Paulo, sabe do que eu estou falando. A Paulista está cheia de barracas de moradores de rua, debaixo dos viadutos. E essa passou a ser uma realidade triste do Brasil. Então, já queria soltar aqui para a mesa para ouvir um pouquinho de vocês sobre esse aumento. Em 10 anos, a gente tem um aumento de 10 vezes o número de moradores de rua. É impressionante, tudo bem? Como a gente pontuou ali no início, teve Covid, a gente tem uma questão séria de empobrecimento da população por conta dessa pandemia, mas certamente a gente tem outras fontes, né? Outros problemas sociais que estão agravando esses moradores de rua, né? Então, eu queria muito ouvi-los. Fique à vontade, quem quiser começar a falar. Fique à vontade, Magno. Bom, acho que na sua introdução, Elaine, você passou por vários temas que são relevantes para a temática da população de rua. Em primeiro lugar, o empobrecimento. A gente não pode pensar na situação em que nós temos um crescimento tão acentuado, 10 vezes em 10 anos, sem pensar no empobrecimento. O empobrecimento é a principal causa que leva as pessoas às ruas. Você tem outros problemas. Quando as pessoas são entrevistadas, há problemas com a família, há problemas de alcoolismo, há problemas de doenças, inclusive mentais, mas o empobrecimento faz com que as alternativas dessas pessoas sejam menores. O número de opções sejam menores, essas pessoas acabam nas ruas. Outro problema também é a toxicidade de se endereçar esse problema de frente. O problema é tóxico politicamente para um prefeito, para um governador, utilizar as forças da segurança pública, utilizar mesmo o staff da prefeitura para fazer essa remoção involuntária. As redes sociais fazem com que essas operações se amplifiquem imediatamente e faz com que, para o político, o custo seja muito alto para se adotar uma política mais de enfrentamento ao problema, que não seja o tradicional oferecer abrigo e levar as pessoas ao abrigo. Por fim, há um problema também de infraestrutura por parte do poder público. O poder público não teria a capacidade, o poder público brasileiro não tem a capacidade hoje de acomodar em suas instalações 227 mil pessoas em todo o país. Isso aqui é uma cidade de médio porte, é quase do tamanho da população da minha cidade, de Petrópolis.
Hoje não há infraestrutura para receber essas pessoas, mesmo que voluntariamente elas se encaminhassem aos centros de recepção públicos. Então, nós precisamos, na minha visão, para fechar essa primeira intervenção, de uma abordagem dupla. Nós não podemos esquecer que o que soluciona problemas sociais é o crescimento econômico. E, por outro lado, nós precisamos, por parte do poder público, de um esquema que faça com que as pessoas que desejam voluntariamente se dirigir aos abrigos públicos para reconstruir sua vida, se direcionem para lá, e as pessoas que desejam ou que precisam um outro tipo de atendimento também têm a possibilidade de serem recolhidas, de serem atendidas e de conseguirem, eventualmente, abrir mão das drogas, do álcool, ou consigam acesso a um outro tipo de tratamento. E eu até quero pegar um gancho na tua fala e passar já aqui a bola para a doutora Mariana, já agradecendo novamente a sua presença. A doutora Mariana, além de advogada, trabalha com políticas públicas e políticas públicas voltadas para a área social. Até queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência passada. Mas eu queria te perguntar, doutora Mariana, e posso chamar de Mariana, né? Por favor. Se a questão do alcoolismo e da droga leva a pessoa para a rua ou, na verdade, estando na rua, este é um subsídio, é um meio que ela encontra para suportar a sobrevivência na rua, porque não é fácil, sem dúvida alguma, sobreviver. Na verdade, você passa 24 horas pensando como é que você vai estar vivo nas próximas 24. É assim que vive uma pessoa na rua, né? Mas eu gostaria de lhe ouvir. Bom, obrigada pelo convite, para quem está aqui também para esse debate, para quem está escutando. Acho que quando a gente olha para essa temática, né, da população em situação de rua, uma primeira reação que a gente tem é de se sentir completamente impotente diante desse problema. Então, também quando a gente coloca na questão macroeconômica a única forma de resolver, a gente também se distancia muito das alternativas mais efetivas e que vêm sendo implementadas, né, e colocadas. É claro que a questão macroeconômica, ela tem um efeito e acho que assim, né, cresceu tudo isso e aqui em São Paulo nos últimos 4 anos dobrou. Então, o desafio é muito grande mesmo, né? Mas quando a gente olha também ao lado do que o poder público vem fazendo, o que a gente observa é que a gente tem uma estratégia de política pública associada a esse problema que tem um recurso escasso, que não tem um recurso que é perene, que é mais organizado. Você não tem uma vinculação, por exemplo, como tem outras áreas, como saúde e educação, você não tem uma vinculação orçamentária. Então, você tem políticas que ficam numa esfera mais experimental, apesar da gente ter uma política nacional de assistência social que define o papel de cada ente nessa cooperação, né, que veio municipalizando, porque de fato quem tem o maior instrumental, quem está perto dessas pessoas é o município. E uma outra coisa é que a gente olha muito para essa população a partir de problemas muito pontuais e encara ela de maneira homogênea. Quando, na verdade, a gente está falando de 60 mil pessoas em São Paulo que tem nessa como característica base a heterogeneidade de necessidades, de origens, de razões. Então, tem muita gente que veio para São Paulo numa expectativa, por exemplo, de arranjar um emprego que não aconteceu e ficou na rua e não necessariamente é dependente químico e não necessariamente tem aí uma questão psíquica, mas que tem uma condição que não permite. Eu lembro que na época que eu participei de forma mais efetiva aí da política de assistência social, tinha pessoas que moravam na Grande São Paulo e que ficavam nos acolhimentos durante a semana, porque não tinha condição de sustentar um aluguel. Quando a gente olha para o déficit habitacional, por exemplo, e vê a quantidade de pessoas que estão no déficit em razão da onerosidade do aluguel, então a gente vê que tem uma série de políticas que precisam ser articuladas, que precisam de recursos que sejam feitos de maneira estrutural, né, para que a gente consiga ter melhores soluções. O que a gente vê é que as soluções, né, não estão sendo implementadas aí a contento para que a gente, como cidadão, também veja esse resultado. E olha que você falando, olha que curioso. Meu esposo estava me contando hoje ainda que ontem ele esteve num restaurante, obviamente eu não vou falar o nome do restaurante, nem da pessoa, né, por uma questão de privacidade, e que o garçom se aproximou dele, ficou contando a história dele, ele veio do Nordeste
para trabalhar em São Paulo, chegou aqui, era uma furada o trabalho, né? Assim, era uma coisa totalmente diferente daquilo que havia sido prometido para ele. Ele, então, não conseguiu retornar e ficou morando nas ruas de São Paulo até que o dono desse restaurante deu a oportunidade a ele de trabalhar como garçom. Então é exatamente isso que você está falando, a pessoa vem para trabalhar em São Paulo, porque querendo ou não, aqui ainda é o maior polo de emprego, né? E aí nessa esteira eu já queria passar a bola para você, Olívia, porque aí nós vamos para uma pauta econômica, né? Se a gente tiver uma política principalmente nacional de desenvolvimento ou de incentivo à geração de emprego em outras regiões do país, a gente consegue minimizar essa situação das populações de rua, principalmente nos grandes polos como São Paulo? Eu acho que sim, porque se a gente parar para pensar racionalmente, o problema do crescimento é justamente uma falta de uma iniciativa de prevenção, né? As pessoas não vão para a rua porque elas não é uma coisa planejada. A gente precisa ter uma política que previna as pessoas de irem para a rua e que isso vire um problema. Então, a gente não tem que atacar as pessoas que estão morando na rua, né? Ou, sei lá, fazer uma política só para as pessoas que estão na rua, para elas serem acolhidas ou qualquer coisa do gênero. A gente tem que fazer uma política que evite que as pessoas vão para a rua. E aí tem várias alternativas que a gente pode fazer, dentre elas, geração de emprego. Embora eu não acho que seja só isso, assim, acho que tem algumas... É uma coisa muito interdisciplinar, né? Tem uma questão de moradia, tem uma questão de geração de emprego, tem uma questão de educação, tem uma questão até de noção de gestão de patrimônio, gestão de finanças. Então, é um pouco mais complexo do que simplesmente gerar emprego, mas seria possivelmente uma solução. Um caminho a seguir. Delegado Palumbo, e aí? Eu estava ouvindo a doutora Mariana falar e falou das políticas, né? Os políticos não investem dinheiro nessas áreas porque não dá voto. A verdade é essa. Eles não pensam, se você já viu algum morador de rua aí não votar, repara na próxima eleição que teremos ano que vem. Se vai algum morador de rua, deixa o carrinho dele lá e ele vai lá votar. Não vai. Então os políticos, eles pensam em quê? Em voto. Só que isso também tira voto. Porque as pessoas que moram em torno se sentem extremamente incomodadas. Aqui nos bastidores, Elaine estava comentando que quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, eu morava ali em Perdizes, ainda moro, e os moradores começaram a me noticiar que eles estavam incomodados com um grupo de moradores de rua, e eu fui até lá. Quando eu cheguei, eu estava uniformizado, o uniforme do grupo de operações especiais, uma garotinha que devia ter a idade da minha filha à época, uns 6, 7 anos, com uma vassourinha de criança. Ela falou assim: oi tio, bom dia. Eu virei as costas e fui embora. Eu falei assim: bom dia para você também, vim aqui só para te dar bom dia. E falei para os moradores de rua: eu não tenho autoridade para tirar ninguém das ruas. Isso não é caso de polícia, não é caso de policial. Quando eu estava à frente do Garra também, tinha um vereador que ele adorava ligar na base para pedir apoio do Garra, que é uma divisão de elite, para ficar acompanhando os fiscais da prefeitura. Eu falava: eu não vou fazer isso. E não fazia. Ou seja, político nenhum quer investir realmente nessa área, porque vai muito dinheiro, não é só você tirar ele da onde ele vai morar, tratamento para ele sair das drogas, tratamento para ele sair da depressão. Muitos estão depressivos. Eu sou uma pessoa de direita, né? E a gente sofre um certo preconceito, porque fala: quem é de direita nunca trabalha com área social, não faz nada pelo social. Mentira! Eu faço parte de um grupo chamado Mensageiros do Amor, que eles entregam marmitas para esses moradores de rua. E não adianta me criticar, porque a caridade é um laço que nos une a Deus, e eu sou cristão. E ali a gente conversa com pessoas com nível superior, com advogados, com dentistas. Eu já conversei com pessoas extremamente cultas, mas que saíram das ruas por depressão, por briga com mulher, com briga com a família. Aonde você vai colocar essas pessoas? E tem outras que não querem sair. Aí vai para o albergue e o morador de rua tem um cachorro, que é o melhor amigo dele. Exato. No albergue você não pode levar o cachorro, então ele vai ficar na rua, porque eles são os melhores amigos ali. Então realmente é um problema que se precisa tratar com dinheiro, não adianta. Precisa ter investimento público, senão isso aqui só vai aumentar. Daqui a um ano, quando a gente voltar aqui, esses números aqui vai estar 300 mil, porque não se investe.
Sim. Não, e para enriquecer um pouco esse nosso debate, a gente trouxe algumas telas ainda com dados mais detalhados aí da pesquisa do IPEA. Nesse detalhamento que a gente trouxe, a gente vê aí o crescimento nos últimos anos, né? Na última década, e ver quais são realmente os principais motivos, como eu trouxe aqui no início, que são problemas com a família, né? A gente tem aí problemas com família e companheiros, hoje é responsável por 47,30% das pessoas que estão na rua. Na sequência, o desemprego, com 40,5%. E o uso de drogas. O uso de drogas também 30,4%. Das pessoas que estão na rua são usuários de droga. Então, só para retornar aqui, desempregados, a gente tem 40% dessa população e 30% elas estão nas drogas, né, no caminho das drogas, tá? A perda de moradia aparece em quarto lugar, com 26,1% das menções. Ameaça e violência foi citado por 4,8% das pessoas e a distância do local de trabalho por 4,2% dessas pessoas. Por fim, tratamento de saúde aparece com 3,10%. Preferência, opção própria é 2,9%. Dessa população de rua são os principais motivos para elas estarem ali na rua, né? Mas o que mais chama atenção ali, eu vou pedir para a Mari colocar de novo a tela, só para a gente poder seguir aqui, Mari. Você vê que 47%, quase metade da população de rua está nas ruas justamente pelo que você estava falando, delegado, por problemas com familiares ou companheiros, né? Depressão, né? Depressão, exatamente. Doutora, é um problema emocional? É mental, emocional? Tem esse viés, você que trabalhou tanto tempo com essa questão de política social? Acho que nos dados a gente já observa, né, que tem um elemento aí, um componente, o componente da saúde ele aparece um pouco mais embaixo, né, mas tem um componente aí de quebra de vínculo, né, que na assistência social, inclusive quando a gente divide a atenção básica, a atenção especial é quando tem aí uma quebra de vínculo e por isso tem um encaminhamento específico, interdisciplinar, né, dentro do contexto de atendimento aí da política de assistência. Mas a gente tem, assim, né, acho que dá para ver também que a gente tem origens ou razões que são bastante distintas. E muitas vezes a gente pensa em soluções muito únicas, né, como se a gente apontasse para um único caminho para resolver problemas e de origens muito distintas, né. Então, quando a gente estava aqui em São Paulo, a gente fez os primeiros acolhimentos de família. Então, também quando a gente veio, tinha uma constatação de que os acolhimentos eram ou homens sozinhos ou mulheres com filhos até 12 anos. Te pergunto, se o seu filho faz 13 anos e você está em situação de rua, você vai para o acolhimento ou você fica na rua? Eu fico na rua, porque eu não vou me separar do meu filho de 13 anos, Sim. Então, a política não apontava para uma saída, né? Então, a gente criou os primeiros acolhimentos de família, que são uma novidade, que agora entraram aí dentro das estratégias das políticas, inclusive dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro dessa estratégia de você diversificar a política de atendimento habitacional, você tem lá locação social, que é uma alternativa que veio muito na origem aí de uma construção de famílias que têm alguma autonomia, porque é isso, né? Também a pessoa em situação de rua, eu acho interessante dizer que o termo que o movimento luta, né, é dizer pessoa em situação de rua e não pessoa de rua, porque a pessoa, ela não é de rua, ela está numa condição assim que pode ser transitória e que a gente gostaria que fosse transitória, né? Tá. Então, a pessoa em situação de rua, ela poderia ter acesso a, por exemplo, aluguéis mais baratos, porque não necessariamente são pessoas sem renda. São pessoas que têm alguma renda, que conseguem, em alguma medida, fazer compromissos. Então, a gente criou os primeiros modelos de autonomia em foco, né, que buscam trabalhar
essa ideia de que dentro dessa população eu tenho uma diversidade. E como que eu vou atender essa diversidade? Ela pode ser uma diversidade de composição familiar, então, por exemplo, ter crianças, ter famílias, como ela pode ter uma condição de maior autonomia, que se a assistência social entra, garantindo aí lugar para ela morar, alimentação ou articulação de uma rede assistencial onde as crianças vão para a creche, os adolescentes vão para os centros de juventude. Enfim, quando você consegue acolher, né, as necessidades dessa família, é um impulso para que ela consiga, né, dar o próximo passo de autonomia e sair dos acolhimentos e tal. Então, acho que a gente tem caminhos que vêm sendo cada vez mais estruturados diante desses problemas, né? No Minha Casa Minha Vida tem novidade nesse campo, e a gente teve agora as políticas sendo mais estruturadas, a Política Nacional de População em Situação de Rua, os novos decretos que saíram aí essa semana. Sim, né? Que nós vamos até falar sobre eles. Então, a gente está num contexto de buscar olhar para esse problema de forma um pouco mais complexa, ou com a complexidade que ele demanda. Tá, mas o que eu tenho percebido nos dois momentos da sua fala é que você pontuou muito claramente que não existe um único caminho a ser perseguido para a gente resolver essa questão da população em situação de rua. Ou seja, você tem que tratar de forma individual, quase que individualizada, mas pelo menos em grupos, digamos assim. Você tem ali as pessoas que têm filhos, que obviamente você tem que se preocupar com a questão de escola, né, de educação para essas crianças, inclusão nas escolas, vacinação, né, porque são crianças que precisam ter o rigor aí da vacinação, a própria questão de moradia mesmo, né, você tem aqueles que vêm sozinhos, estão desempregados, você tem aqueles que estão na droga ou no alcoolismo e vão precisar de assistência. Então, você tem que criar políticas olhando para esses grupos diferentes. É isso que você está relatando e que a gente, eu vou ser bem sincera, a gente às vezes, olhando de fora, a gente não consegue ter um olhar tão apurado. A gente acha que o simples fato de dar moradia já seria o suficiente, mas não, você tem que incluir essas pessoas na sociedade, né? Você tem que restabelecer o vínculo delas com a sociedade, é isso, né? Exato, e quando você está, por exemplo, dá um exemplo de uma situação muito extrema na Cracolândia. Né? A gente está falando de pessoas em situação de rua que têm um grau de uso aí abusivo de drogas. Então, para essas pessoas, o olhar tem que ser um olhar específico, né? Não dá para assistência social, por exemplo, não caminhar junto com a saúde. Eu tenho uma necessidade de interação interdisciplinar muito grande no atendimento dessa população, né? Mas vamos lembrar como que o programa de Braços Abertos, por exemplo, que ofereceu pela primeira vez uma estratégia de redução de danos, né? E não de combate violento aí ao uso, né? No programa você não precisava parar de usar. Como que a sociedade paulistana respondeu a isso? Né? A gente viu como foi nas eleições, enfim, como esse assunto ele foi capturado por uma ideia de que, não, eu tenho que fazer internação compulsória. Se eu não fizer internação compulsória, eu não resolvo. Alguém aqui tem familiares ou que tenham problemas, por exemplo, com essa situação, que sabe a drogas? Sim, eu já tive na minha família. É muito difícil a pessoa, mesmo que ela tenha uma estruturação familiar, de recursos, quando ela retorna desses lugares, ela não retornar. Porque o vício é muito difícil. Mas nos casos das drogas, eu sou favorável à internação compulsória. Completamente. Como única saída? É uma das saídas. Uma das. Essas pessoas que estão na Cracolândia, eles não têm a mínima condição de convívio em sociedade. Quando eu trabalhava no Garra, eu passava com uma viatura, 4 homens com o fuzil para fora, eles iam limpar o vidro da viatura. Eles colocavam a cabeça dentro da viatura para pedir dinheiro. Quando você dava uma sirenada, aí eles saíam correndo. O estado deles de loucura e de fora de realidade é tamanha que eles não têm a mínima condição. E conversando com ex-usuários, posso até usar o exemplo de um amigo meu, o Fábio, ele escreveu um livro, chama Fábio Louco de Pedra. Ele ficou 25 anos na dependência. Viveu nas ruas, morou na Cracolândia e ele falou, até para a família é um alívio quando você interna essa pessoa. A pessoa não tem condição de ficar. Tem que ter uma desintoxicação, tem que ter um tratamento médico. E se não for à força, eles não vão.
Porque eles são tão fissurados naquela droga. Uma pedra de crack, ela vai, depois de fumada, vai durar 1 minuto no máximo de efeito. Então, alguns usuários, segundo esse meu amigo que escreveu um livro, ele tem que fumar, às vezes, 100 pedras de crack, como ele fumou. Por 100 dia? Por dia. E aí, custa R$10 cada pedra, em média. Ele tem que comprar 100 pedras. Da onde vem esse dinheiro? Do roubo, aí já é caso de polícia. Do furto, aí já é caso de polícia. Do tráfico, aí já é caso de polícia. Mas esses usuários, a maioria deles, não tem a mínima condição de permanecer em sociedade. Porque ele não vai ficar lá só usando droga. Ele vai sustentar o crime organizado com a venda, com a compra de drogas. Ele vai roubar, ele vai saquear, ele vai atacar pedra nos estabelecimentos comerciais, como aconteceu num bar muito famoso aqui em São Paulo. Sim. Ele vai causar um transtorno tremendo. E não tem a mínima condição. Agora, o morador de rua, não. O morador de rua, às vezes ele não quer estar lá. Às vezes ele tem um problema de alcoolismo que ele pode ser tratado, mas o Estado não adianta. Vou pagar uma bolsa aluguel, você vai para lá e tá. E aí, como é que eu vou me pagar a luz? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou comer? O Estado não pensa nisso. Eles fazem medidas paliativas, vão empurrando com a barriga, um governo atrás do outro. A Cracolândia está aí há 30 anos, não é caso de polícia, a polícia não vai resolver o problema da Cracolândia, ela vai lidar com os efeitos que aquilo lá gera. Mas todo governo, aí só um adendo, a gente percebe que tem uma tentativa de acabar com agora o problema estão empurrando, né? Só que as Cracolândias estão... É que me parece, e aí eu vou muito aqui no viés da doutora Mariana, é que você não tem uma solução única. Eu não sei se... Eu até entendo da questão da compulsória. Sabe por que eles não querem a compulsória? Porque é um tratamento para internar. Pergunte para quem já teve uma pessoa dependente, quanto que custa um tratamento desse? Caríssimo. Sim. Você acha que o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal vai querer bancar isso? Não querem bancar. E não vão bancar. Porque um tratamento desse compulsório é mais de R$10.000 por mês. Que governo que vai querer arcar com essa responsabilidade? Nenhum. Então vamos empurrar esse problema, agora vamos criar uma casa ali na Zona Norte de acolhimento. Aí o morador da Zona Norte, não, aqui não. Vamos empurrar para lá, empurra para cá, joga para o Bom Retiro, aí os moradores do Bom Retiro e o comércio começam a achar ruim. E fica aquele empurra, e não resolve nunca. A doutora Mariana discorda. E você, Magno? Bom, eu acho que se as políticas públicas estão melhorando, a população não está percebendo. É muito difícil a gente acreditar que nós estamos tendo qualquer avanço na área de política pública quando o resultado é esse. E acho que o aumento da população de rua, o aumento da população em situação de rua, faz com que esse tipo de política fique mais difícil de ser debatida. Por quê? A gente está aqui conversando sobre essa população que no Brasil tem 227 mil pessoas. A gente está esquecendo dos outros 210 milhões de pessoas que votam nos políticos que vão pensar políticas sobre essas pessoas. Que estão à margem da sociedade. Que estão à margem da sociedade. Preocupada com o terreno dela. Exato, que está no meu bairro. Está no meu bairro, eu estou preocupado. A Cracolândia está longe do meu bairro? Que se dane. Exato. A verdade é essa. Que está na frente do meu bairro, está no meu prédio. Aliás, até que se duvidar, dá até pouca audiência, porque as pessoas não querem nem falar sobre isso. Mas o problema é um assunto que ninguém quer falar. E a solução é muito complexa. A gente quer meio que jogar para debaixo do tapete, não é? E a solução é complexa. A solução é muito mais complexa do que passar um caminhão, botar todo mundo dentro e levar embora. Do que chamar a polícia. Né? A polícia não vai resolver isso. Vai fazer o quê? Nada. Fazer o quê? Pegar Eu acho que a solução é evitar. A solução é a prevenção. Evitar que o número continue aumentando. Eu entendo que a gente tem que lidar com essas 227 mil pessoas, mas a gente tem que evitar que no ano que vem seja 250, 300, sei lá, seja muito mais. Mas não é o que a gente tem visto, né? O que a gente tem visto é o aumento do número de pessoas e mais a transformação dessa condição em uma condição um pouco mais permanente. A gente tem visto a substituição do colchão pela barraca, e a barraca ganha um cercadinho, que ganha um cachorro, que ganha... Para a pessoa, para os outros milhões que veem essas 227 mil pessoas na rua, a percepção das políticas públicas é muito ruim. Porque eu via na minha porta 2 pessoas dormindo lá. Depois eu vejo 5, depois eu vejo 10. Depois essas pessoas têm uma barraca, aí a barraca aparece nas avenidas principais, começam a incomodar as pessoas. E aí a demanda por políticas mais fortes aumenta.
a demanda por políticas mais higienistas que resolvam o problema numa pancada só fica maior. A gente a mesma abordagem que nós temos em relação à questão da segurança pública, do furtozinho. As coisas vão passando, as pessoas, o eleitor vai ficando cada vez mais ameaçado e aí a demanda por políticas mais fortes cresce. O sentimento de ameaça por parte do eleitor se transforma, se reflete num voto cada vez mais em direção a políticas cada vez menos racionais e cada vez mais duras, porque a pessoa só quer se livrar daquele problema, só quer que desapareça do meu bairro. E você acha que o tratamento compulsório é um pouco disso, de vamos nos livrar da Cracolândia colocando todo mundo dentro? O tratamento compulsório está na pauta, compulsório está na pauta, vai permanecer na pauta e não tenho dúvida que será utilizado em boa parte das capitais brasileiras. No Rio de Janeiro já é um tema posto. Em São Paulo, acho que é mais resistência, mas no Rio de Janeiro, o próprio prefeito Eduardo Paes já pediu um estudo sobre a questão, mas eu não tenho dúvida que será um tema discutido nas grandes capitais brasileiras, porque as pessoas estão com medo e querem uma solução. E aí essa a racionalidade... solução de curto prazo, é aquela coisa assim, vamos colocar em algum lugar para simplesmente dizer que resolvi. É uma coisa, é uma ação. Ele não vai querer sair de lá. É uma solução. Ele não vai sair. Esse para mim é um problema. Acho que tem uma coisa que eu preciso esclarecer que a gente concorda plenamente, que as políticas não estão melhorando. Eu também. Assim, os números me parecem bem... Eu concordo plenamente. Acho que grande parte dos problemas relacionados a esse tema é isso, né? Aqui em São Paulo, muda o prefeito, muda tudo, quer dizer, as políticas são interrompidas, a gente tem uma política que de repente, vem uma conduta aí que não é baseada em dado, em fundamento, então a gente vê isso acontecer nas políticas públicas em geral. Então, desculpa discordar, delegado, mas quando a gente olha... da democracia discordar. Quando a gente olha aqui para os dados do De Braços Abertos, que não tinha uma obrigação de parar de consumir a droga, mas a gente vê aqui, eu até trouxe, 88% reduziram a quantidade de uso, né? Conseguiram entrar nas frentes de trabalho, né? A gente tinha uma expectativa de que muita gente dizia, bolsa para viciado. O programa foi interrompido pelo governo seguinte. Então, você acha que tem alguma chance desse programa ser defendido como parte de um programa de governo numa eleição? Para mim, deveria. A gente devia estar mais preparado para essa discussão. Porque o que acontece é que se a internação compulsória resolvesse o problema, a gente não tinha... É uma das formas de você tentar resolver. Mas aí não pode ser só a internação compulsória. Mas tem casos extremos que a pessoa não tem mais condição nenhuma de convívio em sociedade. O discurso vem nesse sentido. É como se todo o resto fosse passar a mão num problema e não resolvê-lo. Quando, na verdade, você tem os housing firsts, que são as moradias primeiro sendo desenvolvidas no mundo inteiro, que são moradias que têm um acompanhamento da saúde com assistência social, que foi muito parecido com o que foi feito aqui no De Braços Abertos. Quando você vê o resultado, é econômico. Fica mais barato. Porque você não está colocando na conta todos os outros problemas. Essa é uma pergunta macro, a gente tem que perguntar para várias. Essa é a pergunta de $1 milhão. A questão política não pode ser ignorada. Lógico. O programa, porque não é... tudo bem, talvez o Boulos, no ano que vem, use como carro-chefe da sua proposta inicial um retorno ao programa de Braços Abertos. Mas nós não conseguimos fazer esse debate separado da expectativa política da população. E hoje, por falta de... Mas você acha que o eleitor... Desculpa te interromper, Maria. Vocês acham que o eleitor, na hora de votar e decidir o seu candidato, eles vão considerar essa questão? Ou na verdade, quando a gente vê aí uma eleição municipal, as pessoas estão muito mais preocupadas com o buraco da sua rua. Está preocupado com a violência, né? Com a violência. Que é uma matéria estadual e não municipal, embora o prefeito possa ajudar muito. Querendo ou não, se a gente fala de um empobrecimento da população, a gente fala, obviamente, de um aumento da violência. Então, será que a população brasileira, né, a gente sabe que a nossa democracia é muito recente, a gente a população está amadurecendo, né, essa coisa
coisa da democracia, a gente tem 30 anos de democracia no Brasil, mas será que a gente já se conscientizou, já chegou nesse nível de consciência para votar, para dizer, olha, eu vou olhar um plano de governo, eu vou olhar para essa população invisível, né? Que hoje é uma população invisível. A gente passa de carro e trata como se não existisse, né? Muita gente faz isso, o que é lamentável, né? Ou como se aquilo não fosse problema dele. Não, eu pago o imposto, quem tem que resolver isso é o governo, né? A gente meio que joga, né, assim, o problema para o outro. Vocês acham que, dito isso, o eleitor, ele tem hoje uma consciência para escolher em quem ele vai votar baseado nisso que a gente está vivendo ou está vendo, esse crescimento da população em situação de rua? Eu temo que não. Eu acho que quem escolher colocar isso no plano de governo está assinando uma carta de não quero ser eleito, né? Porque o plano de governo necessariamente vai virar alvo de ataque. Se o Boulos colocar isso, a primeira coisa que vão falar, o Boulos está falando que vai invadir sua casa e dar sua casa para um morador de rua. E vai distorcer tudo e vira uma coisa que não tem nada a ver. A própria oposição pode vir com isso? Eu acho que as eleições do ano que vem vão se basear muito em segurança pública. Sem a menor dúvida. Eu nunca vi São Paulo do jeito que está. Nunca vi. 20 anos como policial, eu nunca vi tantas pessoas sendo roubadas ao mesmo tempo. Vai falar, mas os índices caíram. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje as pessoas são vítimas 2 vezes. Não tem policiais para fazer boletim de ocorrência. Delegacia fechada. Aí eu fui roubado, roubaram o celular da Olívia. Tudo bem, ela vai para a delegacia. Chega lá, o 23º DP está fechado. Aí manda ela andar mais 7 quilômetros. Ela anda mais 7 quilômetros. Chega lá, tem 5 flagrantes na frente, vai demorar 10 horas para fazer boletim de ocorrência. Seja sincero, você vai embora ou você fica lá? Já passei por isso, inclusive. Pois é, então sabendo que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, estou falando com conhecimento de causa. Ou seja, a gente tem subnotificação. Claro que tem. A pessoa não vai ser vítima 2 vezes. Ela é roubada, roubaram o meu celular. O pensamento da população. Eu não vou encontrar. A delegacia está fechada. Não vai resolver. Eu vou para outro bairro, vou andar 7 quilômetros, 10 quilômetros. Chega lá, tem 5, 6 flagrantes. Poucos policiais para atender. Eu não vou ficar 12 horas, eu vou para minha casa. Eu vou tentar fazer eletronicamente. Ou não vai achar mesmo? Muitos não fazem. Ou já caiu a gente. Pois é, a gente não pode se acostumar com a violência. Né? Nós não roubou o celular e tal, a gente fala. E na eleição, nós não podemos acostumar com a violência. Na eleição, os 2 temas serão misturados com toda certeza. Com certeza. O que já é um outro problema, né? As pessoas precisam conseguir. Mas Cracolândia também remete à violência. Completamente. Porque tem o tráfico de drogas, aquele usuário não consegue comprar a pedra de crack, como eu falei, um exemplo de um amigo meu que se recuperou, graças a Deus, que fumou 100 pedras por dia. Ele tinha que cometer pequenos delitos, ou roubar, ou fazer algo. Roubar não, porque roubar não é pequeno delito. Aliás, retiro o que eu falo, não existe crime pequeno. Crime é crime. E aí, para sustentar, ele vai cometer crime, um atrás do outro. E é necessário ter essa conversa, e é muito legal que a gente esteja tendo essa conversa aqui, porque o aumento da população de rua e o aumento de furtos em São Paulo aconteceu ao mesmo tempo. Não tenho dúvida que o debate político vai ficar baseado nessa questão, misturará os 2 temas. O que é lamentável, porque muita gente confunde população em situação de rua com criminoso. Sem dúvida. E aí até as políticas acabam virando a mesma para 2 problemas absolutamente diferentes. Agora, a política brasileira tem dificuldade em tratar desse tema. Tem dificuldade em tratar do tema que há hoje em São Paulo dezenas de milhares de pessoas morando nas ruas, algumas delas de forma permanente. A pessoa mora ali, ela sai para fazer as suas atividades, arrumar algum dinheiro e volta para aquele mesmo local todos os dias. É quase que a parada permanente. Né? Em todos os bairros, sim. Aumentou assustadoramente. E isso precisa de política pública. Só que se o político não consegue tratar dessa questão com honestidade, olha, nós temos um problema, o problema custa muito caro, não é um problema de polícia, esse político vai ter problema na urna. Porque o eleitor quer que saia do bairro dele. Ele quer colocar em algum outro lugar. Tem uma alternativa, né? Que é terceirizar. Privatizar esse serviço, sei lá, mesmo que seja uma privatização que não seja o privado mesmo, seja uma igreja, sei lá, passar para um... Mas as igrejas fazem o trabalho, todas as igrejas fazem o trabalho. O padre Lancelotti está aí, Júlio Lancelotti está aí. Institucionalizado, a prefeitura são coisas artesanais, né? O padre Júlio Lancelotti muitas das vezes é contra tudo que se faça lá para tirar eles da rua também. Vamos falar, velho, eu sou católico, mas eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda.
É uma opinião minha, do delegado Palumbo. Não vou entrar nesse discurso, nesse imbróglio aí com o padre. O padre é um agente político, então é um pouco complicado. Né? Até porque ele é um sacerdote, e como sacerdote irei respeitá-lo. Ainda nessa semana ele estava saudando o governo, nós ganhamos uma questão assim, que também acho que aí ele não é um sacerdote, aí não precisa ser respeitado como sacerdote, assim como um agente político. Mas voltando para a vaca fria aqui do assunto. E acho que isso também complica, né? Complica um agente de assistência social ali, que faz um trabalho social, quando se transforma, quando se veste de um agente político partidário, claro que isso complica também. Sim. Atrai uma oposição que não é oposição ao trabalho dele, Exato. mas é claro. Ainda mais numa sociedade polarizada como a nossa. Exato. Né? Então, desvirtua a função que era tão nobre, que era efetivamente de ajudar uma população de rua. Porque daí você cai numa outra discussão, claro, né? E aí você perde o foco naquilo que precisa de atenção. O que eu acho lamentável dessas discussões, e que eu, apesar de concordar, não posso deixar de lamentar, é quando a gente vê uma discussão que tem esse nível de complexidade passar para soluções que são simples e mágicas, como se a gente fosse efetivamente resolver o problema se a gente considerasse um problema de polícia. Então, assim, e eu acho que o importante dos espaços é justamente a gente mostrar que existe uma complexidade muito grande e que se a gente não olhar para essa complexidade, né, a partir dela, da existência, ou de reconhecer e fazer, traçar as estratégias com base em dado, em informação. Então, você vê, por exemplo, esse pacote que foi anunciado de recursos, você vê que tem uma finalidade de abranger muitos setores, porque é uma interdisciplinar. A gente está falando desde segurança alimentar dessa população até informação, que precisa ser melhor qualificada. Quer dizer, esses dados que a gente tem hoje, né, qual é a São Paulo sempre fez, porque São Paulo sempre fez, não, mas nos últimos anos sempre fez o censo da população em situação de rua. Mas a gente precisa de mais informações para conseguir desenhar os caminhos. E me preocupa se os eleitores estiverem achando que vão de fato resolver, porque uma coisa é você fingir que acredita nisso e votar, tudo bem, mas outra coisa é você genuinamente acreditar que um problema dessa complexidade vai ser resolvido com força, né? Quer dizer, a gente não existe esse caminho, a gente como sociedade não pactuou esse caminho, nosso pacto constitucional é outro e vai em outro sentido. Então, como é que a gente vai, a partir desse pacto, seguir? Dentro das políticas de assistência social, a gente tem um papel super importante das entidades sem fins lucrativos, que tem lá, que recebem recursos, que operacionalizam a política. Dentro do município de São Paulo, são atores fundamentais. Então, acho que tem isso também, né? A gente tem pouco treino democrático no país. É muito importante que a gente, quando for traçar, faça um diálogo com quem vive o problema, com quem vivencia, com quem tem mais informações sobre esse problema. Enquanto a gente não adotar essa postura enquanto sociedade, gente, fica muito difícil resolver, porque o mundo inteiro tem dificuldade de resolver. Não é um problema que só nós, mas o mundo talvez tenha estratégias, né, venha traçando estratégias aí que a gente precisa olhar. Então, esse de moradia primeira, por exemplo, está acontecendo no mundo inteiro. Vamos começar. Começamos uma experiência que foi interrompida. Agora vem a nova gestão com um novo nome, né, no município de São Paulo. Mas também, né, que já tem 1000 problemas, enfim, então... Aliás, falando nisso, eu queria lembrar que essa semana o presidente Lula lançou o plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população de rua. Em situação de rua, aprendemos aqui com a doutora Mariana, a medida promove a efetivação da política nacional para a população em situação de rua e conta com investimento inicial de 982 milhões de reais. 992 milhões de reais. São suficiente, é um investimento suficiente para atender ou não nos parece pouco demais? É um começo, né? Quando a gente fala que falta dinheiro, todo mundo que diz eu vou colocar dinheiro já é bom. Então, a gente já tem que celebrar no sentido de, bom, vem um recurso. E num pacote que reconhece essa diversidade. Então, inclusive, coloca lá recurso para informação e dados, que eu acho que é algo super valioso mesmo dentro, né, diante dessa política. Agora, sim, né, a gente...
também a gente achar que vai resolver esse problema da noite para o dia é a mesma mágica que achar que vai resolver esse problema com o uso da força, na minha visão. Sim. O plano do governo conta com 6 eixos prioritários. O primeiro deles é assistência social e segurança alimentar, que foi dito aqui pela doutora Mariana, que deve contar com investimento de 575,7 milhões. Entre as iniciativas está a manutenção dos repasses praticados pelos MDS, prioridade no Plano Brasil Sem Fome, implementação das cozinhas solidárias e a retomada das ações do programa de erradicação do trabalho infantil. Então, aí o iniciozinho, quer dizer, daqueles 900 milhões, né, 900 e alguma coisa, vou pedir, Mel, trazer a arte aí de novo para nós. Boa parte disso, então, vai ser investido aí com repasse praticado pelos MDS. Doutora Mariana, o que são MDS? Só para quem está nos assistindo e ouvindo saber o que é. Ministério do Desenvolvimento Social. Tá, então são repasses do Ministério do Desenvolvimento Social para essas iniciativas como erradicação do trabalho infantil. E o que tem ali mais, Melzinha? Me recorde. Tem no campo de financiamento das cozinhas solidárias. Exato. E o Brasil Sem Fome, tá? Então, boa parte do recurso vai, para quem está nos ouvindo e não está assistindo, dos 900 e poucos milhões que o governo vai direcionar para esse programa do Plano de Ruas Visíveis, 575,7 milhões vai aí para o repasse do Ministério do Desenvolvimento Social, que vai dar prioridade para as cozinhas solidárias, Brasil Sem Fome e erradicação do trabalho infantil. Vamos falar sobre erradicação do trabalho infantil? Ainda a gente tem isso principalmente com essa população em situação de rua? Tem, essa é uma realidade bastante presente nas cidades, nas metrópoles, né? E a gente tem estratégias de pagamento mesmo para as famílias, para retirar as crianças dessa situação. Então, tem toda uma articulação, trabalho social, que nesse caso também é feito pelo CREA, que é o Centro de Referência Especial, né, da Assistência Social. Tá. Uma questão é... Numa conta de padaria aqui, dá mais ou menos 400 e poucos reais. Eu também fiz essa conta. Para 227 mil pessoas em situação de rua, esse programa dá mais ou menos 400 reais para cada uma. Seria mais fácil. Tem mais dinheiro os deputados com emenda? Certamente. Não. Isso aí. Aí eu só tô procurando lá como é que ele vai fazer para tirar essas pessoas da rua, porque tá falando em alimentar. Mas eu queria falar disso. Todo dia de votação tem 1 bilhão em emenda. Mas aí já não é culpa do governo federal, aí já é culpa do nosso Congresso, né? Não, é delegado, culpa dele. Porque quem está pedindo esses repasses... É uma culpa ali que é de todos. Exato. É do deputado que aceita para votar naquilo que ele quer. Se a gente olhar, são 12 bilhões de repasses para emenda parlamentar. E aí, quando a gente fala de um programa tão bacana como esse da... Então, é bacana, mas não fala como tirar as pessoas da rua. Tá falando em alimentar, né? Não, tudo bem, vamos alimentar, vamos tirar, erradicar. Isso, é uma Mas vamos tirar as pessoas da rua? Como? É muito pouco recurso. É só ter uma votação lá no Congresso Nacional que vai ultrapassar esse valor aqui. Mas nem precisa ser uma tão importante. A culpa é do Congresso, a culpa é do Executivo, a culpa é de todos. Acho que o nível de prioridade aqui está descalibrado. Vocês dois disseram que fizeram uma conta de padeiro rápido e dá R$400 por pessoa. É melhor checar se as pessoas têm identidade, CPF, inscrevê-las num programa. Não, tem o cadastro único, né? A pesquisa do IPE é baseada nisso. Eu sou extremamente contra essas contas de padaria. Quando a gente está falando de política pública, pelo seguinte: esse recurso, por exemplo, ele vai ser investido para formar profissionais da segurança pública para trabalharem especificamente com essas pessoas. Hoje não tem recurso para isso, então você ganha escala. Mas o funcionário de segurança pública não tem que trabalhar com eles. Não estou defendendo que é suficiente, não, mas veja, isso jamais estará na minha fala. Não tem que trabalhar com morador de rua. Mas essa não é função nossa trabalhar com morador de rua. A polícia está lá para prevenir crime e para investigar. Mas você tem a Guarda Civil Metropolitana. Não, mas também não é função deles. Atores não é função dos guardas. Que foram assumindo um protagonismo nesse tratamento. Tudo bem, foram assumindo porque os prefeitos vão usando erroneamente.
O que a polícia tem a ver com o morador de rua? Vai jogar mais isso aí nas costas da polícia? Não, mas eu não estou dizendo que a polícia tem que tratar. Eu estou dizendo que os profissionais na área de segurança precisam ser melhor treinados. Mas no qual que é o treinamento que o policial teria nessa ali? Relação. Porque eu já tenho treinamento na academia. O morador de rua está cometendo crime, então a polícia tem que agir. Não está cometendo crime, a polícia não pode tirar da rua. Pronto, acabou. Um problema... Mas se ele estiver cometendo crime, vocês querem jogar isso aí diferente. Mas vocês querem jogar isso na cota da polícia agora também? Mas ele já é diferente do outro cara que está cometendo crime em outras circunstâncias. Sim, mas aí entra a polícia investigativa, que é a polícia judiciária, a polícia civil. Em tese, agora, você vai colocar a polícia para fazer treinamento para lidar com o morador de rua? Não, aí fecha tudo, apaga tudo, apaga a luz. Mas vamos lá. Mas não tem nada a ver com polícia. Peraí, se as Forças Armadas, elas têm que... se a gente se vale das Forças Armadas para poder coibir o crime organizado... Aonde? Mas está errado também, né? Mas aquilo lá está completamente errado. Está errado também. Eles colocam no aeroporto, a droga sai de outros países, pode até passar pelo aeroporto, mas vai pela via terrestre, vai por outras vias. Não, tudo bem. Não vamos entrar nesse assunto, né? Isso. Não, mas, ok, eu concordo, mas as Forças Armadas não são usadas também para um fim social? Por que a polícia, e principalmente a Guarda Municipal, não pode Porque não é função também... da Guarda. Não é função dela. E então vocês querem de colocar uma responsabilidade do prefeito, através da Secretaria Eu também de acho que não é função, prefeito, mas eu acho que o treinamento é importante, de direitos humanos, de várias coisas. Direitos humanos? Meu Deus. De vários aspectos que envolvem mas por que direitos humanos para a polícia? Não estou entendendo. Por quê? Porque direitos humanos não está na Constituição. Mas a polícia, está na Constituição. Trato de pessoas, a polícia já tem um tratamento lá na Academia de Polícia da pessoa humana que tem essa matéria de direitos humanos. Agora vai fazer específico para morador de rua, como se a polícia fosse truculenta, fosse lá bater no cara, fosse lá, já estão com só a Constituição já estava bom já, só a Constituição já estava bom. Eu acho que se a gente fizesse esse acordo ali, vamos colocar a polícia para... A polícia tem que fazer o seguinte, evitar crimes e prender criminosos. Se a gente exercitar a nossa Constituição Federal, ninguém exercita nesse país. Já tá todo mundo... Exato, talvez esse seja um problema. A gente já parte de uma partida... A gente já parte de ninguém... Mas acho que desviou aí só porque você quer polemizar esse assunto. Não quero, é que vocês querem jogar um B.O. nas costas da polícia. Vocês querem colocar a culpa na polícia. Não é culpa. Não, a polícia não é vidraça. Feitos aqui para o delegado Palumbo, o chicote do delegado Palumbo. A polícia não é vidraça. Mas esse B.O. nas costas da polícia? Não, a gente tá falando vamos jogar a culpa é da polícia. A polícia não pode ser a grande vidraça. A polícia não é vidraça. Mas tudo bem, mas não que ela também não possa exercer um papel ali, pelo menos, de apoio ao tratamento dessas pessoas. Como o que a doutora Mariana está colocando aqui, eu estou entendendo, é que a polícia, justamente pelo trabalho dela na rua, ostensivo de proteção na rua, ela pode, de alguma forma, também apoiar a proteção, inclusive, dessa população em situação de rua, que não tem. Mas isso aí, a polícia tem que apoiar todas as pessoas. Isso, a Guarda Civil Metropolitana, mas é uma situação extrema de vulnerabilidade. É importante conhecer. Sim, a polícia faz o patrulhamento, a polícia faz a investigação. Dentro desse recurso... Não, mas eu não estou nem falando da polícia, estou falando da Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil é polícia também. Então, está dentro do sistema de segurança. A arte da saúde. Vamos falar da área da saúde? Na sequência, a gente tem aí uma arte para falar da saúde. Cadê, Melzinha? Vamos falar lá. Para a saúde, gente, daqueles 900 e poucos milhões aí, que eu já me esqueci em detalhes, mas, enfim, quase 1 bilhão, 304,1 milhões serão gastos com profissionais da saúde. Então, formação de 5 mil profissionais especializados, fortalecimento de equipes de consultório na rua, orientação das maternidades e hospitais da rede de atenção materno-infantil e unidades de acolhimento a usuários de drogas. Aí a gente teria a unidade de acolhimento de usuários de drogas. Já é um começo, não é isso? Mas... É muito pouco dinheiro. É muito pouco. Gente... Sabe o que ele fez? Ele deu uma esmola. Uma noite de votação custa em média 1,5 bilhão. Uma noite mais ou menos. Não foi nem essa recente. Né? Recentemente tem ficado mais caro. É muito pouco. Para 200 e poucos... É muito pouco. Dá para tratar umas 5 pessoas. Louvável que se... beleza.
há uma preocupação, há um programa, é louvável porque... Números, mas pode falar que estão fazendo alguma coisa. É pouco. A gente não está tendo a dimensão do que está acontecendo na principal avenida do país, na Avenida Paulista. Verdade. Há pessoas morando em barracas de lona, de camping. Mini Cracolândias. Há diversas mini Cracolândias aparecendo na maior cidade mais rica do país. E é muito pouco. A gente precisa falar disso com a seriedade que isso requer. E isso requer um programa desse tipo, de múltiplos anos, requer uma seriedade em termos de recursos maior do que meia-noite de emendas de uma votação minimamente importante no Congresso. Enquanto os termos forem, nós vamos fazer alguma coisa, coloca quase 1 bilhão, de fato um número... Para quem vê, acho que é muita coisa. Bastante, mas para uma política pública tão grande, é pequeno. As prefeituras não têm recursos, as prefeituras estão com pires na mão, sempre, todos os anos, os prefeitos vão com pires na mão. A discussão também passa por recursos, porque, de novo, acho que já foi mencionado várias vezes aqui nessa mesa, são tratamentos caros, né? Não é passar um caminhão e botar todo mundo dentro. Não é chegar com jato d'água e expulsar todo mundo. É uma coisa cara. Enquanto o Brasil, e isso as pessoas precisam entender, o eleitor brasileiro precisa entender, isso é um problema sério. Tirar as pessoas da frente da porta da sua casa custa dinheiro. E precisa ser feito um esforço grande, é necessário. A Cracolândia não vai desaparecer com um carro da polícia passando na frente. Exatamente, é isso. Tá, mas aí vamos lá, né? Aí a gente tem aquela tela lá do início que droga não é hoje o maior fator que leva as pessoas pra rua. Por isso que eu perguntei aqui. Exatamente por isso que não é caso de polícia. Não, mas peraí, só um minutinho. Agora, e eu fiz a pergunta pra vocês. Tudo bem, a pessoa não vai pra rua por causa de droga, mas estando na rua, ela passa a ser um usuário? Eu fiz essa pergunta pra vocês que entendem do assunto, porque não é um assunto que eu tenha conhecimento. Muita gente está com família, né? Isso. Criança. Então, assim, e aí a doutora Mariana foi muito enfática em dizer aqui, desde o início do programa, que nós não podemos ter uma única solução para toda a população de rua, porque a gente tem aqueles que têm filhos, tem aqueles que simplesmente estão ali por uma questão emocional, outros porque não tem dinheiro para moradia, né? Então, vieram do interior ou de outras capitais atrás de uma oportunidade de trabalho e não tem como sustentar, por exemplo, numa cidade cara como São Paulo, né? Então você tem que dar ali endereçamentos diferenciados. Então a gente está falando que 300 e poucos mil é pouco para a saúde, mas se a gente considerar o grande número, 220 mil moradores de rua, mas se a gente considerar que dessa população 30% são usuários de droga, a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, 60 mil, se a gente fala que 30% disso, fazendo uma conta bem de padeiro mesmo, a gente está falando de 12 mil pessoas. Esse dinheiro não seria um bom início, não estou falando que ele é o suficiente, mas o início, a gente precisa começar. Eu não sou tão entendedora quanto a doutora, mas eu acho que seria muito mais efetivo se a gente trabalhasse na prevenção. Eu volto a falar. Eu acho que seria muito mais importante a gente evitar que mais pessoas vão para a rua, e já que a gente tem pouco recurso, focar em evitar que esse número aumente, do que achar que a gente vai resolver alguma coisa dando migalha para as pessoas, entendeu? Aqui a gente também tem que olhar que o governo federal, ele é um repasse, mas o município é quem efetivamente executa as políticas, né? Então, é quem aporta o recurso, enfim. Então, a transferência dentro da política de assistência social não é o mais relevante para o município executar a política. Esse é um complemento. Eu gostei de ver na diretriz as mulheres, por exemplo, porque se os homens têm uma condição complexa em situação de rua, imaginem as mulheres em situação de rua. Então, e a gente precisa ter hospitais, por exemplo, um pouco mais com profissionais mais treinados para acolher mulheres por exemplo, mulheres que são gestantes e estão em situação de rua. Então, a gente tem um recurso que está focando em ações que não normalmente você tem um financiamento específico. Então, acho que isso é bacana dessa estratégia. Agora, de fato, quanto mais recurso para isso, melhor. E se tivesse mais recurso, seria infinitamente melhor, né? Acho que a batalha tem que continuar para que esse recurso, por exemplo, o ano que vem,
tenha mais, né? Quanto mais, enfim, e a gente siga cobrando. E não esquecer que os municípios têm que ser cobrados da sua parcela nisso, né? Sim. Que é quem tem muito mais condição de colocar isso em prática do que a União, que está muito mais distante da população. Na habitação, neste plano do governo, serão gastos 3,7 milhões de reais. Dentre as iniciativas estão acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. A destinação, então, será para imóveis, né, dentro desse projeto. O projeto piloto do programa Moradia Cidadã e a disponibilização de 150 unidades habitacionais. Queria já abrir para o Magnus. 3,7 milhões. Se fosse um programa de um candidato a prefeito de Petrópolis, eu ia achar muito tímido. 150 habitações é brincadeira. Mas, é claro, esse é um pedaço. Põe de novo aí a arte, só para a gente ver. Um pedaço. 3,7 milhões. Numa cidade como São Paulo... Olha, tem que ser um bom economista para gastar 3 milhões e 700 nesses 4 programas aí, não é não? O Magno faz uma conta boa para explicar como que vai comprar essas 150 unidades aqui. É difícil. Vai disponibilizar. Talvez nos imóveis da União se consiga fazer uma mágica. A União, reconhecidamente, é proprietária de muitos imóveis. Mas, novamente, né, isso é uma questão que ajuda, é uma sinalização de boa vontade, mas, e talvez uma indicação de que a prioridade não está exatamente na resolução desses problemas. A gente já falou no uso alternativo dos recursos, né? A gente fala muito do uso do recurso público e como o gestor público precisa alocar as suas prioridades. A gente precisa, e aí é o eleitor que faz esse tipo de pressão. A sociedade brasileira precisa sinalizar para os políticos que essa questão é uma questão séria e que precisa, a habitação para essas pessoas precisa de mais de 3 milhões. Olha, isso é brincadeira de criança para o governo federal. E é isso que eu queria falar, né? Provavelmente quem está me assistindo vai falar que, de novo, eu sou de esquerda, comunista, parará, mas vamos ser realistas, né? A gente está falando da Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, a gente tem ao lado os Jardins, que é o bairro nobre de São Paulo. 3 milhões e 700 não compra uma casa. Não compra um apartamento nos Jardins hoje. Mas não precisa ser... E aí, não dói demais, gente, a gente pensar que o governo vai destinar uma verba em âmbito nacional, 3 milhões e 700, que não paga, às vezes, um imóvel dos Jardins. Mas não precisa gastar mais, Elaine. Não é muita Pode só redimensionar. Nesse país, gente. É só remudar a prioridade. Há recurso. Desculpa, mas é que eu acho que o recorte também, assim, não ajuda a gente a compreender o montante de recursos. É claro que aqui a gente está falando de um pacote específico que foi lançado aí para a população, mas isso está sendo agregado a várias outras políticas. Então, assim, a gente vê o Minha Casa Minha Vida que está voltando com força, o PAC. Então, a gente tem muitos investimentos que vão acontecer em habitação, a volta aí dessa diversidade de atendimentos habitacionais que entraram no Minha Casa Minha Vida. Essa estratégia de construção de parque público para alugar a valores ultra subsidiados. Então, tem um projeto super bacana que eu estou envolvida no Recife, né, na Prefeitura do Recife, nessa lógica. Tem estratégias aí no próprio programa do PAC para centros urbanos. Então, a gente tem aí, a gente fala pouco, mas a quantidade de imóveis que estão vazios, né, que precisam de uma estratégia para que sejam ocupados e que são muito mais baratas do que construir uma unidade do zero. Então, assim, a gente tem um governo federal que está olhando de forma ampla para esse problema. É claro que aqui o recorte é esse anúncio, mas não é só isso que a proposta do governo para solucionar essa questão. E aí eu já passo para a Olivia, que é economista, porque daí eles dois falaram um tema que é muito polêmico e a gente falava aqui do deputado Guilherme Boulos, que provavelmente será o candidato a prefeito aqui de São Paulo, né? Que uma das plataformas dele é justamente o uso de imóveis da União, imóveis abandonados, né? Da União, do Estado, do município, principalmente no centro de São Paulo, que a gente tem muitos imóveis abandonados e até particulares, não só da União, mas particulares
que estão em situação de abandono. Olivia, é mais barato reformar essas unidades ou isso é um ledo engano? É melhor montar um Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida gera emprego, né? Esse que é a diferença, gera um aquecimento na economia muito maior do que... seria muito mais barato, obviamente, a gente reaproveitar o que já existe, mas numa situação de uma economia tão paradinha, não tão paradinha, né? Tão morninha, a gente talvez precise gerar um pouco de emprego no ano que vem. Então, assim, não sei se essa matemática é tão simples. E você, Magno? Eu acho que é uma questão não necessariamente de gastar, mas uma questão de resolver prioridades. Minha Casa Minha Vida hoje financia apartamentos de classe média. Verdade. São essas pessoas que estão na ponta da nossa prioridade, são as pessoas que hoje não têm onde morar. É uma questão de prioridade. Aí você tem que fazer política. E aí a política é para a classe média. A política é para a construtora, que adora esse tipo de iniciativa. É redefinição de prioridade. Tem muitos imóveis no centro de São Paulo que tem dono. Eu não me permita discordar. Não, claro. Aqui é uma mesa de bar. A gente está porque aqui pra, depois que eles forem invadidos, né? Aí aí tem questão judicial, regulatória. O centro de São Paulo está um lugar completamente hostil. Está. Mas vamos lá. O tema aqui não é o mercado imobiliário. Não. O tema aqui é a habitação. Só para dar um pouco de polêmica. Para a população. A Mel nem colocou os efeitos que eu trouxe para você, que a gente selecionou. Mas cadê tá o ficando chicote, cada vez mais Mel? difícil. Cadê o chicote? Tá ficando. Porque Tô as apanhando estratégias aqui. não estão sendo aplicadas. Tá ficando. Tá ficando difícil morar no centro de São Paulo. Não, Você acabou de dar um exemplo agora. Eu moro no Você centro se de sente São Paulo. confortável quando aquele fluxo da Cracolândia vai para porta da sua casa? Claro que não. Eu não sinto confortável. E o que vai acontecer andando com o passar naquela dos anos se isso não melhorar? As pessoas vão começar a ir embora. Não sei. E o imóvel fica desalugado. E aí eu falo, vamos invadir lá. Delegado, Não, sou contra invasão. Eu sofro isso, porque o meu escritório fica ali na Praça da Sé. A gente vai despachar lá, o senhor sabe onde fica ali o prédio dos desembargadores? Sei, perfeitamente. Você vai despachar ali, você vai sem brinco, sem celular, sem relógio, porque não Quem que quer morar no centro hoje em dia? É muito difícil. Aí o coitado tem um imóvel lá que trabalhou para comprar, uma renda para alugar, não consegue. Tá desalugado há muito tempo. Aí ele não consegue pagar o IPTU, começa a ficar em estado abandonado. Vamos invadir. Não é assim, gente. Eu te desafio Alguém trabalhou. a buscar esses proprietários Alguém que você tá falando. trabalhou. Porque ali a gente tem imóveis. Te dou um Olha exemplo, só, minha mãe. tudo bem. Pronto, tô te dando um exemplo. Você pediu um exemplo, eu te dei. Você pediu um exemplo, eu te dei. Olha só, Mulher periférica, trabalha desde 18 anos de idade, nunca dependeu de Estado, nunca ficou de nada. Não, ué. Você pediu um exemplo, eu dei. Sino, por favor. Por Palumbo. Se você levantar... Pode falar, doutora Se Mariana. você levantar os dados e as informações desses imóveis, você tem imóveis que estão abandonados, não é nos últimos 10 anos, é nos últimos 50 anos. Você tem imóveis que não pagam IPTU há décadas, que acumulam dívidas enormes com o município. Eu estou dizendo aqui que existem vários mecanismos para você colocar esses imóveis de volta no mercado. Vocês são favoráveis a invadir até a hora que invadir o imóvel de vocês. A partir da desapropriação sanção que está prevista na Constituição Federal. Não, vocês são favoráveis a essa baderna de invadir. Até invadir o de vocês. Quando eu invadir vocês, vocês querem a polícia. Vamos parar com isso daí? Não tem que invadir terra particular de ninguém. Tudo bem. Vamos esquecer os particulares. Os imóveis públicos. Vocês são favoráveis e é uma medida, você acha, mais eficiente do que criar. O que eu queria trazer aqui, o delegado Palumbo, ele me tira do norte, gente. Por isso que você não chama mais pra vir aqui, né? Claro que eu te chamo, para. Aí, tá vendo, gente? Porque ganhar no grito é fácil. Não estou ganhando grito. Você pediu um exemplo, eu dei. Você pediu um exemplo, eu dei. Ué. Eu já tô falando pra você achar esses proprietários, ver quanto eles são lá no centro. Para. Não é um proprietário, tô falando. Te desafio a olhar pros dados. Olha pros dados. Que dados? Vocês adoram números. Gente, vocês adoram números. Vocês gostam de ficar pesquisando. Vou fazer um doutorado, vou fazer pesquisa. Mas a realidade da rua é outra. As pessoas trabalharam, se esforçaram. Assim, a gente vai negar os dados. Tudo bem, mas as pessoas trabalharam, se esforçaram. Você acabou de falar pra mim que é fácil alugar imóvel no centro? Vai lá na Cracolândia, vê se é fácil. Mas peraí, não vamos desvirtuar da pauta, porque a pauta aqui é a população em situação de rua. Eu falei que eu não ia brigar, mas eu não aguento. E não o mercado imobiliário de São Paulo, do centro de São Paulo. Não é essa a pauta desse programa, delegado Palumbo. A única coisa que eu perguntei aqui é se as pessoas aqui da mesa achavam mais viável retomar alguns
prédios abandonados, inclusive públicos, né? Vamos falar então dos públicos, né? Dos imóveis públicos, para evitar que qualquer tipo de celeuma. Imóvel público, vende? Em vez de... Pega o dinheiro e investe. Em vez de você investir num projeto como Minha Casa Minha Vida. Porque o que eu ia falar... Minha Casa Minha Vida vai fazer apartamento de 300 mil reais para classe média. Porque a minha grande questão também é o seguinte, não adianta a gente falar... só para a gente terminar aqui a pauta da habitação. Não adianta eu falar também em moradia popular, mas fazer essa moradia popular lá no Quinto dos Infernos, porque o sujeito não tem condições de vir trabalhar em São Paulo. Não tem que arrumar emprego lá, né? Transporte, exatamente. Aí ele prefere continuar aqui e final de semana ele vai para casa dele. Não é isso que acaba acontecendo? Por isso que tem nessa nova estratégia aí a construção de um parque público, né? Que essa é uma estratégia que é adotada no mundo todo. Quer dizer, o poder público tem um parque público em que ele aluga para a população para conseguir manter a destinação para aquela população e tal. Não é uma única solução, mas é uma a mais, que vai fazer com que o centro... O que é um parque? Um conjunto habitacional? Parque público é um imóvel público, exato, que o poder público aluga a valores subsidiados. Então é assim que são as moradias estudantis mundo afora, né? Berlim é assim, tem um parque público enorme. Uma das estratégias é você ter mais imóveis públicos e não vender para iniciativa para você conseguir manter uma população que precise morar no centro, que não tem condição de bancar se ele for só regulado por preços privados. E aí o poder público subsidia esses valores. Então são estratégias para que as pessoas possam morar no centro e não necessariamente quem consiga vir aqui no programa da Jovem Pan. Mas o pessoal que não consegue tirar as pessoas que estão dormindo embaixo do viaduto, eles vão construir prédios, vão alugar os prédios, vão subsidiar o aluguel, vai cuidar da manutenção. A gente não está confiando demais no pessoal que não está fazendo nada hoje, não está fazendo o básico. Você tem vários mecanismos que estão funcionando de gestão privada. Mas eu estou vendo aqui que nos últimos 10 anos cresceu 10 vezes o número de pessoas na rua. Não me parece que está funcionando a gestão pública do bem-estar dessas pessoas. E aí a gente vai dar mais responsabilidade para quem não está conseguindo fazer o básico. Você viu os efeitos que é o mínimo. Você separou só para você, né? Mas eu falei que não ia brigar, e aí você tem que pensar... Aí você transfere para o poder público a responsabilidade de pensar se tem emprego lá naquela área, porque você vai construir. A Constituição colocou na responsabilidade do Estado, a responsabilidade do Estado de garantir o bem-estar da população. Então, tem várias formas de fazer isso, dentre elas a que eu estou dizendo, de diversificar a política habitacional. Mas, Magno, faz sentido, faz muito mais sentido você ter um prédio público que faz uma gestão habitacional ali do que fazer um Minha Casa Minha Vida. Mas também a gente faz muito mais sentido financiar uma universidade caríssima pública do que mandar as pessoas para fazer aquele programa lá da Dilma na Europa. Como é que chamava? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras. É claro que a gente pega um programa que é ruim, sempre tem um pior. O Minha Casa Minha Vida é ruim, é mal desenhado. Eu não acho que é ruim, é mal desenhado, financia moradia de classe. Tem um problema de fiscalização importante no projeto. Tem um problema de desenho no projeto. Especialmente depois. Claramente não está financiando quem devia. Um financiamento importante. Mas claramente não está financiando quem devia financiar. Quem devia financiar ganhou 3 milhões e meio agora. Olha como eu tô dura de grana. Eu recebi propaganda na rede social lá. Compre um apartamento Minha Casa. Mas eu recebo. São apartamentos de 400 mil reais. Mas aí na construção das coisas, a gente não simplesmente diz não deu certo e abandona. A gente corrige. A gente corrigiu o Minha Casa Minha Vida. Tá, mas só para a gente não perder o foco e fazer um fechamento sobre a questão habitacional, que de fato é o maior problema hoje da população em situação de rua. Ainda que a gente tenha problemas de saúde, de educação, de garantir vacinação para as crianças, etc. Vamos falar da habitação. Qual é a solução? Que solução a gente chega? É, de fato, a gente habitar imóveis que estão abandonados, por exemplo, como no centro de São Paulo, do Estado, tá? Vamos tirar o privado para o doutor Paulo não vem invadir nada privado, não, que sou contra. Vá trabalhar e vá comprar. Ou a gente criar algum programa de moradia que vá aí, inclusive, esquentar, retomar o crescimento com emprego, com geração de emprego. O que vocês... Queria um fechamento sobre isso? Eu não acredito na provisão pública de apartamentos
alimentos, como a gente resolve o problema da fome? O governo faz supermercado e distribui? Pois é. Não, a gente dá o dinheiro para a pessoa escolher onde ela quer morar. Você fazer um parque com 250 prédios, não sei onde o governo escolheu, às vezes não tem infraestrutura para levar lá, às vezes a pessoa gostaria de morar em outro lugar porque ela trabalha numa outra região, dá o recurso para a pessoa. Liberdade para a pessoa. Dá o recurso. Quer subsidiar aluguel, não precisa construir prédio, não precisa gerir prédio, não precisa licitar lâmpada do prédio. Dá o recurso para a pessoa. Isso não faz muito sentido, porque se você der recurso para as pessoas, você vai distanciar ainda mais, porque vai inflacionar ainda mais o valor do aluguel, porque as pessoas vão receber dinheiro e vai aumentar a competitividade ali de quem busca, né, um aluguel, e aí vai ficar ainda mais difícil para o cara morar bem. Mas o Bolsa Família influenciou no preço geral dos alimentos? Fez com que mais pessoas passassem fome? Eu não acredito que esse tenha sido o resultado do Bolsa Família. Você está fazendo uma comparação absurda, porque também a oferta é diferente. Eu estou falando da demanda de uma oferta que é mais estática. A gente não constrói mais apartamento. Estática não é estática. Alimento você planta todo ano, direitinho. Apartamento, mas você não vai subir um prédio de um dia para o outro. Não de um dia para o outro, mas sobem prédios. Há um déficit de habitação, mas há também imóveis vazios. Sim. Esses imóveis... Então, você tem uma população que não tem condição de pagar aluguel. Subsidia o aluguel dessas pessoas. Várias delas já conseguiriam ser realocadas em apartamentos. Você não precisa fazer uma forma de subsidiar, trazendo a pessoa para o centro, é justamente disponibilizando um apartamento que é gerido. Talvez, tudo bem, a gente pode fazer uma... Ninguém está falando que a gestão é do poder público. Ele vai envolver a iniciativa privada na gestão. Mas para que então fazer isso? Como assim para quê? Você tem uma função pública. Aqui eu acho que tem um problema de premissa, que eu acho muito difícil, que é o seguinte, que aí é muito difícil de dialogar, porque assim, eu entendo que se o Estado não for se ele não tiver um papel estratégico no desenho dessa política, na escolha desses locais, né, e se você simplesmente entregar o dinheiro e a iniciativa privada se autorresolve, eu acho isso uma falácia. Entrega o dinheiro para a pessoa. Não, sim, mas como se o mercado fosse ser regulado assim. Então entendi. As pessoas agora vão ter, sei lá, 3 mil reais por mês, então elas vão conseguir bancar o aluguel. Não. Como você sabe? Se a pessoa está em São Mateus, ela não precisa vir para o centro. Você consegue bancar um aluguel com 3 mil reais? O que acontece em Brasília? Quando as pessoas que vão morar lá e recebem auxílio aluguel, faz o quê? O valor do imóvel? Sobe o valor do imóvel. Porque não é isso que define o valor. Enfim, acho que isso não é... A oferta e a demanda é o que define o valor, sim. Mas você tem vários outros fatores. Nas cidades você tem a localização, o acesso a outros serviços. Então, essa é a possibilidade do poder público garantir que uma população que não necessariamente vai ter lugar neste território, porque sozinha, com recursos sozinha, ela não vai conseguir bancar, tá lá, porque o mercado vai subir, vai fazer com que aquele lugar, que é a joia da coroa, seja só para quem consegue acessar ele de forma muito privilegiada. Se a gente não entender que o Estado tem um papel para garantir que pessoas que não têm acesso morem ali... Como funciona em Berlim? Então, Berlim tem muitos imóveis. Você pega quanto custa. E sabe como é que eles fazem para baixar o valor do aluguel? Eu sei. Eles sobem o deles, porque eles têm um monte de propriedade. Não, você pega quanto custa o aluguel das pessoas. Sim, mas e aí você vai lá e subsidia o aluguel das pessoas. Não, como? Porque os imóveis são públicos. Não são públicos, gente. Pega um percentual. Eu morei em Berlim, não foi isso. Não é assim. Pega um percentual. Mas se você for sair entrevistando os proprietários de imóveis em São Paulo, falando, não, quanto que custou o aluguel? Tá bom, então vou dar dinheiro para as pessoas, para elas alugarem, o preço vai lá para cima. Mas, gente, você eu vou alugar o meu apartamento. Eu vou morar na rua para alugar meu apartamento. Não é público, lá gente. Não é tudo público, mas tem um percentual enorme público de imóveis públicos. O desenho da política pública é o Minha Casa Minha Vida, que eles estão distribuindo flyer aí de apartamento de 350 mil reais. Concordo com você. Se você dá dinheiro para ele pagar o aluguel, ele não vai precisar vir aqui para o centro. Ele fica na onde ele mora. Gente, o desenho da política pública são os 227 mil pessoas que estão aí na rua. Não, vamos só esperar aperfeiçoar. Então vamos esperar aperfeiçoar. Não é esse. É muito maior o déficit, Magno. O déficit não é 200 mil, é muito maior. Você tem pessoas que têm renda, pessoas que não têm tanta renda. Não, então, mas a política pública aqui... A política pública vai aprendendo, já acabamos com 250 mil pessoas na rua, pô.
O programa da paz. Não, mas não foi por causa disso. Ou você está ignorando todos os outros fatores macroeconômicos. Eu estou falando que a gente entrega para a política pública. Não, entrega para a política pública que vai resolver. E é isso que aconteceu aqui. Não é entrega. Imagina, isso nunca aconteceu. Entregou totalmente para a política pública. Isso sempre foi um arranjo de vários fatores. E a gente está esperando que as 227 mil pessoas sejam ajudadas por Todo mundo concorda que as políticas estão ruins. E nisso a gente está todo mundo na mesma página. Todo mundo concorda que as políticas hoje estão ruins. Não, eu acho que elas precisam melhorar, mas elas já melhoraram em alguma medida. Em algumas cidades piores. Melhoraram como? A gente já tem 10 vezes mais pessoas nos últimos 10 anos. Porque não é só esse o fator de análise. Qual é o fator? A gente quer menos pessoas na rua, certo? Você tem vários fatores. A gente quer menos pessoas na rua. Nos últimos 10 anos aumentaram 10 vezes o número dessas pessoas. Como essa política está dando certo? Eu estou percebendo que é super difícil resolver isso. E a gente fica querendo colocar na conta do governo o problema que é macroeconômico. E que nós aqui não estamos conseguindo chegar num denominador comum. Mas a gente paga um imposto para ter um desenho razoável de políticas públicas pela gestão pública. Não me parece que a gente está chegando num ponto de evolução aqui. Pelo contrário, o problema, ao olharmos ao redor e olharmos para os números, aí eu acho que a gente pode agregar as duas abordagens da observação e dos números, não me parece que nenhum dos dois está dando certo. Né? Os números estão crescendo e a observação é que o número de pessoas também está crescendo. Então, não me parece que a gente está evoluindo nos últimos anos em relação a isso. Pelo contrário. Não, a gente não está evoluindo. Então está na hora de mudar. Mas assim, mas é isso. Mas aí, para mim, a premissa é a seguinte: a gente também aumentou a quantidade de pessoas. Você tem vários fatores. Então, também você não olha só para o número frio e diz, nada funcionou até agora. E as coisas não funcionam. Mas vocês falaram para olhar número, agora não quer que olhe? Olha, para muita gente, a discussão está muito boa. Eu queria me estender aqui. Inclusive, todo final de semana, a gente faz um apelo aqui para a direção da Jovem Pan para a gente ter 2 horas de programa, porque sempre fica muito bom no segundo bloco, mas eu tenho que interromper essa discussão para a gente ir para o nosso quadro do Linha de Fato e daqui a pouco finalizar o programa. Mas esse é um debate que a gente poderia passar aqui mais 2 horas falando, até porque a gente nem passou por todos os pilares da política do governo federal, né? Que a gente poderia aqui destrinchar muito mais. Mas eu vou chamar o Linha de Fato, que dessa semana a gente perguntou para a Vanessa, que é oficial de justiça, inclusive ela fez o primeiro Linha de Fato aqui conosco, se as pessoas podem filmar policiais, oficiais de justiça, fiscais, quando eles estão trabalhando. Por que dessa pergunta? Essa pergunta, inclusive, veio da nossa audiência. Quando você está lá sendo o fiscal da prefeitura chega para te fiscalizar e você está descontente com aquela situação, ou quando um oficial de justiça vem para levar ali um bem, né, um automóvel e tal, e você fica descontente, nervoso com aquela situação e você quer gravar de qualquer jeito aquilo, né, às vezes até colocar em mídia social, pode isso é desacato? E aí a gente fez essa pergunta para a Vanessa, que é uma oficial de justiça que está sempre nos ajudando aqui, já virou aqui do clube do Linha de Frente. Vamos rodar? O cidadão pode sim filmar servidores públicos como fiscais de prefeitura, oficiais de justiça, policiais, porque esses profissionais em serviço representam o Estado, a administração pública, onde vigora, dentre outros, princípios como da publicidade e da transparência. O que acontece na prática é que muitas vezes essas filmagens surgem em contextos de insatisfação por parte do cidadão. É aquela pessoa que está irritada porque está sofrendo a busca e apreensão do seu carro pelo oficial de justiça, ou que não concorda com aquela batida policial, ou que não concorda com a multa que está sendo aplicada pelo fiscal. E a filmagem surge, então, nesse contexto. Há relatos até de cidadãos que colocaram a câmera do celular de forma violenta no rosto de servidores públicos. Então, se essas filmagens elas estão atreladas a esse contexto com gestos, com palavras desrespeitosas, visando aí desprestigiar, humilhar o servidor público, aí sim esse cidadão pode incidir no crime de desacato previsto no Código Penal. Porque o desacato nada mais é do que isso.
é o desrespeito, é o desprestígio à função pública. Um outro ponto que merece ser considerado também é o que o cidadão fará com o conteúdo daquela filmagem. Ele fez aquela filmagem para se resguardar, por exemplo, se ele vier a precisar utilizar como prova em um eventual processo judicial que ele sofrer no futuro, ou ele vai pegar o conteúdo daquela filmagem e vai postar em grupos de WhatsApp, vai postar nas mídias sociais como Instagram, Facebook. Nesse caso, há que se tomar cuidado, porque da mesma forma que a Constituição Federal protege a liberdade daquele cidadão de fazer a filmagem, ela protege também o direito à intimidade, à imagem, à privacidade das pessoas. Então, ele pode sim ficar sujeito a um pedido de indenização por parte da pessoa que se sentir violada no seu direito de imagem quando aquele conteúdo é tornado público. Quero desejar a todos um Feliz Natal, uma semana muito abençoada, viu? E agradeço mais uma vez a sua linda audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.